pararam para pensar nisso? Como é que um simples pensamento, tipo, vou levantar o braço, se transforma em movimento de verdade? Como essa ideia vira força que mexe com os nossos ossos? Olha, é uma jornada fascinante, que vai do elétrico para o químico e depois para o mecânico, e tudo isso em milissegundos. Vamos embarcar nessa agora. Bom, para começar, é legal saber que a gente tem 3 tipos de músculo no corpo. Tem o músculo liso, sabe, que cuida das coisas que a gente nem pensa, tipo a digestão. Tem o cardíaco, que é o coração, bombeando sangue sem parar. Mas hoje o nosso foco é outro. A gente vai falar do músculo esquelético, que é o único que a gente controla por vontade própria. É ele que nos deixa interagir com o mundo. Então, vamos lá. A primeira parte da nossa jornada, do pensamento ao movimento. A gente vai seguir essa estrada que vai do cérebro até, sei lá, o bíceps. Tudo começa lá no cérebro, com um pulso elétrico no córtex motor. É tipo o start. Esse sinal desce pela medula espinhal que nem um trem-bala. Daí ele se espalha pelos nervos até chegar no destino final, a pontinha de um neurônio prontinho para entregar a mensagem para uma fibra muscular bem específica. Ok, o sinal chegou. E agora? Agora a gente vai dar um zoom, mas um zoom poderoso mesmo para dentro do músculo e entender como ele é por dentro. É que nem olhar para uma corda e descobrir que ela é feita de um monte de fios que, por sua vez, são feitos de fios ainda mais finos. É uma viagem para dentro da fibra. Então, no primeiro nível, a gente tem um músculo inteiro, tipo o bíceps. Olhando para ele, a gente vê que ele é basicamente um conjunto de feixes, como se fosse um pacote de pacotes. Esses feixes maiores são os fascículos, e são eles que dão a forma e a organização para o músculo. Agora, vamos a um nível mais fundo. Dentro de cada fascículo daquele, a gente acha as fibras musculares. E é aqui que a coisa fica meio estranha, porque cada fibra muscular é uma única célula. Só que é uma célula gigante, que pode ter o comprimento do músculo todinho. E para quebrar todas as regras, ela tem centenas de núcleos. Bizarro, né? E a viagem para dentro não para por aí, não. Dentro de cada uma dessas células gigantes, a gente encontra milhares de estruturas ainda menores, as miofibrilas. Pensa nelas como se fossem os motores, os cilindros que guardam a máquina que realmente faz o trabalho de gerar o movimento. E, finalmente, no coração de cada miofibrila, a gente chega nele, o sarcômero. Esse aqui é o ponto central de tudo. O sarcômero é a menor pecinha do motor que consegue se contrair. É um arranjo super preciso de proteínas. E a contração muscular, bom, nada mais é do que milhões e milhões desses sarcômeros se encurtando, todos ao mesmo tempo. Beleza, o sinal viajou do cérebro, a gente já viu a estrutura do músculo por dentro, tá tudo pronto. Agora vem o momento crítico, o encontro do nervo com o músculo. É aqui que a faísca vai acender o motor. Esse ponto de encontro é tão importante que tem até nome especial, junção neuromuscular, ou placa motora, como preferir. E o mais interessante é que o nervo não encosta no músculo de verdade. Existe um espacinho mínimo entre eles, uma tal de fenda sináptica. A mensagem tem que pular esse vão. E como a mensagem pula esse vão? É simples. O sinal, que era elétrico, vira químico. O neurônio solta um mensageiro químico, a acetilcolina. Ela viaja por esse espacinho e se encaixa nos receptores do músculo, que nem uma chave na fechadura. Quando encaixa, abre uns portões. E isso cria um novo pulso elétrico, só que agora dentro do próprio músculo. E que é um exemplo perfeito da importância disso? Botox. A toxina botulínica age exatamente aí. Ela simplesmente impede o neurônio de liberar acetilcolina. Sem esse mensageiro, o comando nunca chega, o músculo não consegue contrair e fica relaxado. É por isso que suaviza as rugas. Certo, agora o novo sinal elétrico está na superfície do músculo. Mas a gente viu que os motores, as miofibrilas, estão lá no fundo. Como é que a ordem chega lá? Através de uma rede de túneis, os chamados túbulos T. Eles mergulham para dentro da fibra, garantindo que o comando contrair chegue em todo lugar ao mesmo tempo. Pronto, a gente chegou no coração do mecanismo. O sinal já está lá dentro da célula. Agora vamos assistir ao balé das proteínas, a dança molecular, que finalmente transforma essa ordem elétrica em força de verdade. Quando o sinal elétrico passa por aqueles túneis, os túbulos T, ele dá uma ordem para um reservatório que fica ali do lado, o retículo sarcoplasmático. E a ordem é clara: liberem o cálcio. E aí, bum, uma onda de íons de cálcio inunda a célula. O cálcio é a chave final, a peça que faltava para destravar a contração. E os protagonistas dessa dança são duas proteínas, a actina e a miosina. Para ficar fácil de entender,
A actina é como um filamento fino, um cabo, que precisa ser puxado. Já a miosina é o filamento grosso, é um motor molecular. Ela tem umas cabeças que se esticam para agarrar e puxar esse cabo. Ok, em estado de repouso, o que acontece? As cabeças da miosina já estão cheias de energia, sabe? Prontinhas para agir. O problema é que elas não conseguem se conectar, porque os lugares de encaixe na actina estão cobertos, bloqueados por outras duas proteínas. É como se tivesse uma trava de segurança impedindo a contração. E quem é que destrava tudo? O cálcio, aquele que foi liberado agora há pouco. Ele se liga numa daquelas proteínas trava, e isso faz com que a outra saia do caminho. Com o caminho livre, a cabeça da miosina finalmente agarra a actina, dá um puxão com força e o sarcômero encurta. Para se soltar e se preparar para o próximo puxão, ela precisa de energia, o famoso ATP. O resultado disso tudo? Milhões desses puxões acontecendo ao mesmo tempo fazem os filamentos de actina deslizarem sobre os de miosina. Com isso, as bordas do sarcômero, as linhas Z, são puxadas para mais perto. O sarcômero encurta, e quando milhões deles encurtam, o músculo inteiro se contrai. Simples assim. E olha que interessante, a gente precisa de energia, de ATP, não só para puxar, mas também para soltar. E a prova disso é o pau do rigor mortis. Sem produção de ATP, as cabeças da miosina ficam presas na actina. O músculo fica travado, contraído. Isso mostra que a energia é crucial tanto para contrair quanto para relaxar. Bom, para a gente fechar, vamos conectar toda essa mecânica molecular com o nosso dia a dia, com o desempenho físico. Vamos ver como diferentes tipos de fibra se especializam em velocidade ou em resistência. Pois é, nem toda fibra muscular é criada igual. A gente tem as fibras do tipo 1, que são mais avermelhadas. Pensa nelas como as maratonistas do corpo. Usam oxigênio para gerar energia, são mais lentas, mas super resistentes à fadiga. Do outro lado, temos as fibras do tipo 2, mais brancas. Essas são as velocistas. Agem com uma explosão de força e velocidade, mas cansam rapidinho. É literalmente a diferença entre correr uma maratona e um tiro de 100 metros, tudo acontecendo a nível celular. Então é isso. De um pensamento silencioso lá no cérebro até um balé de proteínas dentro da célula, essa é a espetacular máquina do movimento em ação. E entender cada pequena engrenagem desse processo todo nos leva a uma última pergunta, né? Se a gente entende esse mecanismo com tanto detalhe, quais são de verdade os limites da performance humana e da nossa capacidade de recuperação?